pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Tuda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer um kit muito especial. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas estão optando fazer suas próprias refeições. E nada melhor que uma lancheira térmica para poder levar essas refeições, seja para a escola, seja para o trabalho, seja para um passeio, para uma viagem, enfim. É muito bom ter esse tipo de acessório para levar, né, e facilitar. Então, eu fiz aqui uma lancheira térmica, ó. Ela tem aqui o Etaflon, e o mais legal dela é que ela não tem forro, e nós vamos aprender a fazer esse truque aqui, ó, de acabamento no zíper. Bem linda, né? Tem essa alcinha aqui, essa estampa maravilhosa, né? Super combinou com o objetivo da peça. E fiz aqui para acompanhar um porta-talheres, né? Bem simples, porém muito prático e funcional para quem gosta de levar suas próprias refeições. Para fazer esses projetos, eu estou utilizando aqui a sarja impermeável lá da minha parceira Avimor Tecidos. Né? O link do site deles aqui na descrição do vídeo. Tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Então, corre lá para vocês conferirem, né? Tem essa estampa e tem muitas outras que você pode utilizar para fazer essa peça. Então, agora, vamos começar as nossas aulas, tá? O primeiro passo vai ser fazer esse porta-talheres e depois nós vamos fazer a lancheira em si. E antes de começar a aula, eu quero te convidar a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, a curtir esse vídeo se você gostar do conteúdo e a compartilhar ele com alguma pessoa que você acha que vai tirar proveito. Para fazer esse porta-talheres, nós vamos precisar cortar a medida de 30 centímetros de altura por 11 de largura, tá? Uma vez no principal, uma vez no estruturador. Aqui eu utilizei um TNT de gramatura mais fina, mas quem quiser pode utilizar a manta R1 ou a manta R2, tá? Vai cortar essa medida no tecido de forro também. Aqui, na parte de cima, eu fiz um arredondamento, eu utilizei cone de linha. Aqui na parte de cima, que vai ser a abinha, para fazer esse arredondamento, eu utilizei esse cone aqui de linha de poliamida. E para fazer esse arredondamento aqui embaixo, que é um pouquinho menor, eu utilizei esse cone de linha normal, tá? De linha aí de poliéster. O forro eu não fiz o arredondamento, depois que eu vou fazer. A gente vai precisar também de um pedaço de plástico cristal medindo 21 centímetros de altura por 12 de largura, tá? Não precisa ser um plástico muito grosso, pode ser um plástico cristal de gramatura mais fina. E aqui eu cortei um pedacinho de tecido com 12 centímetros de altura por aproximadamente 4, que é para fazer o acabamento aqui na parte de cima do plástico. E para fazer o acabamento externo, a gente vai precisar de viés. Eu vou utilizar esse viés aqui tradicional. Mas, se você quiser, você pode fazer com o próprio tecido, tá? Primeiro passo vai ser pegar o nosso tecido principal e posicionar o avesso dele, né, com o avesso do forro. Posiciona bem certinho. Vai na máquina e passa uma costurinha em toda a volta. Vou refilar o forro, prontinho. Agora a gente vai pegar aqui o plástico cristal. Vamos posicionar aqui o tecidinho, o direito dele sobre o plástico e vamos passar uma costura aqui.
Ó, passei. Agora a gente vai pegar, vai dobrar isso aqui, ó. Como se a gente fosse fazer um viés. Vou pegar essa parte aqui e vou encostar aqui no plástico, ó. Ó. Dessa maneira. E depois eu vou dobrar novamente. Põe aí o clipe. E agora vou passar uma costura aqui. Passei aqui a costura. Agora a gente vai pegar aqui a parte do forro. Vamos pegar o plástico. Vocês vão perceber que o plástico eu coloquei ele um pouquinho maior nas laterais para facilitar na hora da costura. A gente vai passar uma costura em toda a volta, prendendo esse plástico. E agora a gente vai colocar o viés. Tá? Vou começar colocando o viés aqui na parte onde tem o bolso. Vou dobrar um pedacinho aqui do meu viés. Esse viés aqui, gente, ele tem 2 centímetros de largura. Mas eu prefiro aquele de 2,5, tá? Eu acho que fica mais confortável para aplicar. Então, se você tiver aí a opção de escolher, escolha um mais larguinho. Então, eu vou começar aqui, passando uma costura em toda a volta. Pronto. Agora é dobrar aqui pro outro lado. Pra gente finalizar. E aí, vou te dar uma dica de utilizar uma chave de fenda pequenininha para te auxiliar nesse momento. E o importante aqui do viés é tampar as costuras que você fez. Então vai com calma, né? Vai fazendo essa costura com calma em toda a volta, para o acabamento ficar bem bonitinho. E agora, para finalizar, é só colocar aqui um botão. E aqui, ó, não mostrei no início, né? A gente vai precisar de um par de botão. E aqui eu vou utilizar aquele botão tic-tac. Então aqui é simples, é só achar, posicionar o botão. Vou colocar aqui a parte macho, que é essa menorzinha. Vou usar esse alicate aqui, ó, que facilita. E aí é só dobrar e escolher aí a localização para você colocar outra parte do botão. E prontinho, gente. Olha só como que ficou o nosso porta-talher. E aí, ó, eu tenho aqui um garfo e uma faca. E aí a gente pode pôr e prontinho. Olha só que coisa mais linda. Para fazer essa lancheira, nós vamos precisar cortar a medida de 50 centímetros de altura por 32 de largura. 50 por 32, você vai precisar
do tecido principal. E se você for fazer ela térmica, você vai precisar do Etaflon. Então eu cortei aqui o Etaflon, eu colei com cola spray, eu utilizei essa cola aqui, ó, a cola spray, para unir o tecido principal com o Etaflon. Aqui eu não vou colocar forro, tá? Quem quiser pode colocar forro. Vamos precisar também de uma alça de 46 centímetros. Aqui eu fiz aquele detalhe que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Tem o Reels onde eu ensino a fazer esse detalhe aqui na alça. Vamos precisar de aproximadamente 35 centímetros de zíper. Um cursor. E nós vamos precisar também de 2 tiras de tecido medindo 5 centímetros de largura por aproximadamente 32 centímetros de comprimento, que é para a gente fazer o acabamento aqui no zíper, porque como ela não vai ter forro, então a gente vai usar esse pedacinho para fazer o acabamento na parte do zíper. Então o primeiro passo vai ser a gente pegar aqui o zíper, vou destacar ele, vou posicionar aqui o direito dele sobre o direito aqui do tecido. E vou passar uma costura aqui. Ó, passei aqui a costura. Agora eu vou pegar aquele pedacinho de tecido e vou posicionar ele aqui, ó. O direito dele com o avesso aqui do zíper. E vou passar uma costurinha aqui, tá? Pode ser em cima da primeira costura que você fez. Ó, como que ficou. E agora a gente vai puxar esse tecidinho aqui para trás. Puxa. E aí você vai dobrar, ó. Você vai pegar aqui essa parte de trás aqui, ó. Você vai pegar, ó como que vai ficar o tecido, ó. A gente costurou ele assim. Você vai puxar ele assim, você vai pegar essa extremidade aqui, ó, e vai dobrar. Depois vai puxar esse tecidinho dobrado para trás e rebater a costura, assim como eu tô mostrando aqui no vídeo. E aqui, pessoal, quem quiser pode fazer esse detalhe aqui mais estreito, ao invés de fazer com 5, pode fazer com 4, tá? Aqui é só uma ideia que eu tô, uma sugestão que eu estou dando para vocês, de fazer uma peça sem forro, mas com acabamento na parte do zíper, tá bom? E agora a gente vai colocar o cursor. Então, vou tirar um pedacinho dos dentinhos aqui do zíper, de um dos lados. Vou alinhar aqui os tecidos e vou colocar aqui o meu cursor. Vou encaixar aqui na outra parte. Ó, ver se ficou certinho. E aí, ó, antes de passar tudo, a gente pode desvirar essa parte. Ó, aí vou passar tudo e depois vou colocar novamente e posicionar o cursor no meio. Vou posicionar ele aqui no meio. Então aqui eu dobrei, ó, e deixei aqui essa parte de cima menor e essa parte daqui maior. Aqui tem aproximadamente 7 centímetros. Então o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai passar uma costura nas laterais aqui. Então antes de passar a costura para fechar essa lateral, aqui eu já tinha passado, mas eu vou dar essa dica para vocês. Antes de passar, você já pode pegar o viés que você vai utilizar e pode colocar aqui, ó.
E aí, com o clipe, você vai prendendo tudo. Aí você vai precisar de bastante clipe, tá? Você vai prendendo tudo e já vai costurando, porque aí o pé calcador ele vai ficar em cima do tecido, do viés, na verdade, e vai facilitar na hora da costura. Então ele vai deslizar melhor, tá? Porque se você olha que bacana que fica, gente. Então, façam isso que eu falei para vocês de costurar já posicionando o viés, que vai facilitar bastante na hora de costurar o Etaflor. Agora a gente vai fazer aqui caixinhas de leite, tá? Essas caixinhas de leite eu vou fazer com 3 centímetros. A partir daí da costura. Caixinha de 3 centímetros embaixo e em cima. E agora eu vou cortar. Ó, prontinho. Fizemos aqui a caixinha. Agora é só fechar. Então, a parte de baixo, eu vou fechar. Puxa bem. E aí, ó, a gente pode fazer aquilo que eu falei para vocês fazerem na parte daqui da lateral, ó. Então, aqui ainda tá aberto. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o meu viés para me ajudar na hora de costurar, tá? Então, vou pôr aqui. Vou pôr aqui, ó, e vou passar a costura. Já vou fazer do outro lado. E aqui, gente, eu tô usando o viés Boa Neon, tá? Para essa parte assim interna, eu gosto de usar o viés Boa Neon. E aqui nessa parte aqui, nós vamos colocar a alça, tá? Então, coloca a alça aí. Aqui, ó, posicionei a alça no meio. Já vou colocar o viés para fazer aquele truque lá que eu falei para vocês. E vou passar a costura. E vou repetir o processo, ó. Vou colocar aqui no meio. E já vou aplicar aqui o viés junto. E vou passar a costura. E prontinho, pessoal, já fizemos aqui a costura, colocamos o viés. Agora a gente vai abrir e vamos desvirar aqui a nossa lancheira. E aí, pessoal, certifica que tá tudo costurado, desvira, olha direitinho como ficou, tá bom? E prontinho, gente, olha só como que ela fica linda. Fica com essa alcinha aqui, super confortável. E ó, que coisinha mais linda que ficou essa nossa lancheira. E para acompanhar, o porta-talheres, que nós aprendemos também, super fácil, né, de se fazer. Ó, ele cabe aqui dentro. Então, a pessoa pode colocar aqui dentro, ó. E deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas, que vocês façam, né? É uma ótima opção aí
para vocês fazerem no ateliê de vocês, né? Hoje em dia as pessoas elas estão mais aptas a levar a sua própria refeição para o trabalho, né? Para o trabalho, para a escola, enfim. Então ter esse acessório, né? Que no caso é essa lancheira, para levar, seja para o trabalho, para a escola, né? Para uma viagem, enfim, é muito prático, né? Então, vale a pena aí vocês fazerem esse tipo de peça, né? Segue as dicas que eu dei aqui para costurar o Etaflon. E se você aí tem uma forma de costurar o Etaflon, né? Tem um truque aí para facilitar na hora de costurar esse tipo de material, deixe aqui nos comentários, né? Vamos compartilhar aí essas dicas que fazem a diferença na hora de costurar. Aqui então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like aqui, compartilha com alguém. E se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso ajuda bastante, né? O canal a crescer, o YouTube levar o conteúdo para mais pessoas. Pessoal, muito obrigada por terem assistido e até a próxima aula.